Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre projeto de vida. Essa aula é destinada para o 6º ano do ensino fundamental e a gente vai falar um pouco sobre a construção do projeto de vida, como a gente vai desenvolvendo. Meu nome é Isis e você é a professora de vocês. A gente vai para a primeira tela, que é exatamente o tema da nossa aula de hoje, que é Até as Formigas se Organizam. Por que esse tema é interessante? Para a gente verificar como que a gente vai organizando os estudos para conseguir planejar nosso projeto de vida, para conseguir pensar um pouco mais no nosso projeto de vida. Por que é importante? Vocês estão no ensino fundamental e vão continuar os estudos para o ensino médio e precisam ter uma mínima noção do que vocês querem, que é o sonho de vocês, mas também de como se organizar para conseguir planejar e conseguir caminhar até a conquista do sonho de vocês, ou seja, até a conquista do projeto de vida. A gente vai precisar, para essa aula, de caderno ou uma folha de papel, caneta, lápis e o caderno do aluno, aquele que vocês receberam lá no comecinho do ano, que é o caderno do aluno do projeto de vida. E a gente vai usar principalmente para aprofundar algumas questões, alguns estudos que a gente vai ter hoje. Mas, nesse momento, separe o caderno de vocês, um lápis ou uma caneta. Se vocês tiverem uma parte só para projeto de vida, ou seja, se vocês têm o hábito e a organização de separar uma parte do caderno de vocês só para projeto de vida, abram para a gente fazer as anotações, tá? E copiarem as questões também. Primeira tela, a gente vai retomar um pouquinho a aula anterior. Então, vou pedir para deixar na tela. Retomando a aula anterior, a gente viu meus talentos, o que eu quero aprender, o que eu posso fazer para aprender e quanto farei essa ação. Então, se a gente for pensar lá na aula da semana passada, da semana retrasada, a aula anterior, a gente vai lembrar que essa aula foi dedicada a descobrir os talentos de vocês. Então, uma série de perguntas ia levando vocês a perceberem qual talento, qual competência socioemocional é mais forte e como que vocês podiam usar esse talento, essa competência, para ajudar nos estudos e para ajudar na conquista do projeto de vida de vocês. Então, essa é a aula anterior. A gente vai continuar pensando algumas coisas hoje, principalmente para organizar algumas situações de como vocês lidam com as atividades, como que vocês organizam os seus estudos, o local de estudo, para conseguir alcançar o sonho de vocês, o projeto de vida, continuar os estudos, tá? Principalmente nesse período de isolamento social que a gente está vivendo. Então, vamos lá. Próxima tela. Primeira questão, eu vou deixar um minutinho para vocês, mas antes eu vou explicar essa questão. Então, a gente vai fazer uma reflexão. O que você acredita que precisa aprender para realizar o seu sonho? É 1 minuto vocês pensando, já escrevam no caderno de vocês o que vocês acreditam que precisa aprender. 1 minutinho e escrevam com as palavrinhas de vocês o que vocês acham que precisam aprender para continuar realizando seus sonhos. Vou deixar 1 minutinho na tela e a gente já volta, tá? Agora que vocês pensaram o que vocês precisam para realizar o sonho de vocês, e escreveram no caderno, a gente vai continuar a aula de projeto de vida, pensando um pouquinho mais, refletindo um pouquinho mais, para a gente conseguir organizar nossos estudos melhor no dia a dia, na nossa casa, tá? Vamos lá. Mais 3 perguntinhas aqui.
O estudo pode te auxiliar a realizar seus sonhos, principalmente vocês que estão no 6º ano do ensino fundamental. Por que o estudo é importante? Ao continuar esse estudo, vocês conseguem ter um objetivo, traçar um objetivo e conquistar alguns objetivos. Se o objetivo for uma faculdade, se for um emprego e precisa de pelo menos um ensino médio. Então, por isso que é muito importante vocês continuarem os estudos, não apenas por causa do certificado de conclusão, que ajuda na questão profissional e na questão de uma faculdade, uma universidade, mas também para a construção de conhecimento. A gente sabe que os componentes curriculares eles vão repertoriando a gente. O que significa isso? Vão ajudando a gente a conhecer muitas coisas, a desenvolver raciocínio lógico, e as competências aqui, no caso de projeto de vida, ela vai fazer essa função. Então, por exemplo, uma competência, nosso foco hoje, organização. O que ela vai fazer? Qual a função dela? Auxiliar vocês a conseguirem construir um mínimo de organização para estudar. Isso vai poder ser aplicado em vários momentos da vida de vocês, como acontece com alguns conhecimentos que vocês têm na escola. Então, vamos continuar olhando um pouco essas reflexões para a gente ir caminhando para essa organização. Vamos lá. A escola também pode te ajudar a realizar seus sonhos. Os componentes curriculares são importantes para o desenvolvimento dos estudos. Logo, são instrumentos para que você alcance seus sonhos. Como eu havia falado para vocês, esses são os pontos. Muitas vezes, para a gente alcançar o nosso objetivo, a gente usa alguns caminhos. No caso do 6º ano do ensino fundamental, o caminho mais claro para a gente é exatamente a escola, os nossos professores, o estudo e o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do ensino fundamental. Para quê? Para a gente decidir qual ensino médio a gente quer fazer, se é um ensino médio com itinerário formativo de linguagens, ou de matemática, ou de ciências humanas, se é um ensino médio técnico, profissionalizante, se a gente pode fazer alguns cursos profissionalizantes junto com o ensino médio para construir uma carreira profissional. Então, tudo isso vai desenvolvendo no ensino fundamental. Quando vocês chegarem no 9º ano, fica mais claro para vocês decidirem. Por enquanto, a gente vai começar lá do básico, ou seja, como caminhar. O primeiro passo dessa caminhada, que é o quê? Vamos aprender a nos organizar, tá certo? Atividade 1. Tem 4 perguntinhas, eu vou explicar todas as 4, depois eu vou deixar 3 minutinhos na tela. O que vocês vão fazer? Vão registrar, copiar essas perguntinhas e depois responder cada uma delas, tá? Porque a gente vai aprender como que a gente desenvolve competências como organização. Então, vamos lá. Reflita e responda. Quanto tempo você dedica diariamente para estudar o que precisa aprender? Como você percebe que costuma aprender melhor certo conteúdo? Você acha que aprender melhor quando utiliza algum material de apoio? Qual componente curricular é mais fácil para você? Qual componente curricular é mais difícil para você? Então, essas 4 perguntinhas, o que elas vão fazer? Elas vão ajudar vocês a se organizarem. A primeira pergunta, ela pede para você pensar no tempo que você se dedica a alguma atividade escolar. Ou seja, quanto tempo você precisa para aprender? Então, a primeira pergunta vai em relação ao tempo. Vocês vão parar, pensar e responder no caderno de vocês. A segunda pergunta, vocês vão ver como que vocês aprendem melhor certos conteúdos. Ou seja, vocês aprendem melhor quando pede auxílio do professor, quando você estuda junto com um colega, quando você conversa com alguém da sua casa que tem um pouco mais de experiência com você, quando você usa algum recurso como internet, como material didático, vocês vão ter que pensar em como vocês aprendem certo conteúdo melhor. O que facilita para a aprendizagem de vocês. Depois, qual componente curricular é mais tranquilo para vocês? O que significa isso? Por exemplo, para mim, eu sempre gostei de literatura. Então, era mais fácil para mim o componente curricular de língua portuguesa quando chegava na parte de literatura. E mais complicado quando ficava
com relação a alguns textos que eu não conhecia, por exemplo, artigos de opinião. Então, o que, que acontecia? Eu tinha claramente o que eu gostava bastante e era mais fácil, e que para mim era mais complicado, ou seja, mais difícil. Então, a terceira e a quarta pergunta, elas vão fazer esse caminho, que é mais fácil, componente curricular, língua portuguesa, matemática, história, qual que é mais tranquilo e qual é mais difícil para vocês. Eu vou deixar 3 minutinhos na tela, vocês copiem as perguntas, tá? Para que vocês consigam fazer a atividade em casa, com tranquilidade e pensar para a gente construir um caminho para continuar esses estudos e para ficar mais tranquilo para vocês se organizarem para estudar. Então, vou deixar 3 minutos na tela, tá? Agora que vocês conseguiram copiar no caderno de vocês essas 4 perguntinhas, o que, que eu quero que vocês façam? Ao longo da semana, façam o quê? Olhem para essas perguntas e respondam de forma a pensar em como que vocês aprendem, qual o tempo que vocês conseguem fazer isso, quem auxilia mais, como vocês aprendem e qual componente vocês têm mais facilidade e dificuldade. Agora a gente vai continuar conversando um pouco mais sobre a organização dos estudos e vocês vão fazer essas atividades todas no momento que vocês consigam olhar e refletir tranquilamente em casa, separem esse momento para projeto de vida, para que vocês façam essas atividades. E escrevam no caderno, tá? Que aí vocês também desenvolvem a habilidade da escrita para aprimorar a competência escritora, tá certo? Continuando.
Eu vou deixar uma tabelinha aqui, vou explicar. Para que serve essa tabelinha? Para vocês conseguirem o quê? Ao construir essa tabela ao longo da semana, vocês conseguem sistematizar. O que significa isso? Deixar evidente de forma bem resumida e com bastante objetividade, ou seja, com bastante foco, como que vocês aprendem, qual componente que é mais fácil, qual mais difícil, de acordo com aquelas perguntinhas que a gente refletiu. Então, vou colocar a tabela na tela e vou explicar para vocês. Isso a gente chamou de perfil do estudante. Então, vamos lá. É simples fazer. Você coloca meu perfil de estudante numa primeira linha. Separa essa tabela em duas colunas aí. A primeira coluna com essas perguntinhas e a segunda com as respostas bem objetivas dessas perguntas. Então, o que torna a minha vida de estudante mais fácil? Coloquem a respostinha do lado. O que torna a minha vida de estudante mais difícil? Mesma coisa. Como gosto de aprender? O que aprendo melhor? O que preciso desenvolver mais? Então, são perguntinhas que estão relacionadas àquelas 4 questões anterior, tá? E que fazem o quê? A gente vai sistematizar, deixar mais evidente, de forma resumida e objetiva, o que a gente está pensando. E aí, traçando o perfil, é mais fácil de vocês perceberem quais os pontos fortes de vocês, quais as suas fragilidades, como que vocês podem trabalhar com isso. Vou deixar 3 minutinhos na tela para vocês copiarem as perguntas e desenharem essa tabela no caderno de projeto de vida de vocês, ou numa folha de papel que vocês estiverem neste momento para fazer essa atividade. 3 minutinhos na tela e a gente já volta para continuar a conversa.
Agora a gente volta para continuar as reflexões. Então, olha só, a gente vem caminhando desde o começo da aula para pensar no quê? Em como que vocês se organizam, como vocês pensam seus estudos, para a gente continuar traçando um caminho para ir de encontro com seus sonhos, traçando um caminho para planejar o projeto de vida. Então, 4 perguntas foram feitas, vocês copiaram para vocês pensarem durante a semana e responderem essas perguntas. A gente desenvolve aí habilidades que estão relacionadas à escrita e o nosso pensamento com relação a nós mesmos. Agora, a gente colocou o quê? Uma tabelinha para que vocês consigam deixar de forma mais prática e evidente, bem clara e objetiva, o perfil de vocês enquanto estudante. Tudo isso para quê? Para vocês irem aprendendo a se organizar e identificar o que vocês têm mais facilidade dentro da escola para continuar aprendendo, têm mais dificuldade e para continuar, inclusive pensando em como que vocês podem recuperar algumas coisas, como que vocês, para quem que vocês pedem ajuda. Então a gente vai continuar esse processo de pensar sobre como vocês estudam. Próxima tela, são 2 perguntas de reflexão. Essa é só para a gente pensar agora. Como realizar meus sonhos? Se vocês quiserem, vocês podem até anotar rapidamente agora no caderno de vocês. Como que a gente faz isso? Como que a gente realiza um sonho? E como que eu organizo os meus estudos? Então, se o projeto de vida fala de sonho, a gente tem que pensar como que a gente vai chegar até a realização dele. Se o projeto de vida é dentro da escola, então a gente também vai olhar para os nossos estudos. Por quê? Na nossa sociedade, uma das formas de realizar alguns sonhos nossos é por meio dos estudos, por meio da escola. Vamos lá. Tem aqui mais 3 perguntas que vocês vão fazer a mesma atividade. O que eu quero que vocês façam? Agora vocês vão responder essas perguntas, tá certo? Então a gente vai fazer um exercício de reflexão e vocês vão responder essas 3 perguntas. O que eu quero e preciso aprender? Como vou aprender? Prefiro aprender sozinho ou preciso de ajuda de alguém para aprender melhor? 3 minutinhos, respondam a pergunta 1, 2 e 3 no caderno de projeto de vida de vocês, no caderno que vocês estão agora, tá, com vocês. E aí a gente volta para continuar conversando. Então são mais 3 minutos e vocês respondam no caderno de vocês, tá? Então essa atividade dá para ser feita nesse exato momento, agora. Não é igual às outras 2 atividades que eu pedi para vocês separarem ao longo da semana um tempinho para olhar para projeto de vida. Essa a gente vai fazer juntos. 3 minutinhos e a gente volta para continuar conversando.
Vamos conversar um pouquinho sobre como organizar. Então, a gente está fazendo atividades para que vocês aprendam a se organizar e identificar o que vocês gostam de aprender, como vocês aprendem e qual a sua maior dificuldade dentro dos diversos componentes curriculares, das atividades que vocês fazem e que são dadas pela escola, pelo centro de mídias, tá certo? Então, vocês vão aprender o quê? A se conhecer e conseguir fazer um mínimo de planejamento para continuar os estudos. Vamos lá. Tem algumas dicas, que é a atividade 2. São 8 diquinhas que eu vou deixar na tela e vou explicando para vocês, antes da gente ir indo para o encerramento e finalizando algumas questões. Então, olha só. Quando vocês estão planejando, ou seja, construindo uma organização, planejando como estudar, tem algumas dicas que ajudam vocês. Primeiro, sua rotina diária. Você tem que definir a rotina. O que significa isso? Eu acordo de manhã, tomo café, assisto a primeira aula do 6º ano do Centro de Mídias, depois faço tal atividade de história, converso com o meu professor em tal horário. Então, o que vocês precisam fazer? Olhar o dia de vocês e deixar num caderno, numa folha ou planejado as aulas que vocês estão assistindo, as atividades que vocês vão fazer, os momentos de interação com os professores de vocês, as atividades que vocês vão fazer que os professores passam, que o centro de mídia passa. Então, como que vocês vão fazer isso? Olhando o seu dia e vendo o que vocês têm ao longo do dia para cumprir. Isso vocês fazem durante a semana. Se tiver um cronograma prévio, por exemplo, como o centro de mídias, que tem certinho quais aulas vão ter na semana, vocês colocam numa agenda. Aí vocês sabem o dia de vocês. E o que significa a rotina? Todos os dias vocês vão fazer igual. Então, todos os dias vocês vão ver a programação da semana, vão olhar o que vocês vão assistir, com quem que vocês vão interagir, com o professor, com o centro de mídias. Todos os dias vocês vão fazer isso. Como todos os dias vocês vão almoçar, tomar café, e aí tem as rotinas de casa também. Então, isso que é interessante. Olhem a rotina de vocês. Separem o que é do estudo de vocês e o que é referente à casa de vocês, tá certo? E aí vocês conseguem saber como é o seu dia, tá bom? Segundo, defina o objetivo dos seus estudos. O que significa isso? Vocês têm que olhar, principalmente, vocês já sabem como vocês gostam de aprender, já fizeram a reflexão, como vocês gostam de aprender, o que é mais fácil para vocês aprenderem, o que é mais difícil para vocês aprenderem. Então, o que vocês fazem? Definam o objetivo. Por exemplo, se eu quero aprender mais matemática, porque para mim está mais complicado. Então, eu vou definir nessa semana o meu objetivo, aprender mais matemática. Posso escrever num caderno, numa agenda, num bloco de notas no meu celular. Você pode usar o recurso que você achar mais bacana para definir seu objetivo, tá certo? Num post-it, colocar no guarda-roupa, no espelho. Vocês veem o que vocês acham mais legal para fazer isso. Terceiro, defina prazos e metas para cumprimento dos objetivos. Se o meu objetivo é aprender mais matemática essa semana, por exemplo, eu vou começar a semana na segunda-feira, então até sexta-feira eu tenho que ver quantas atividades eu consegui fazer, quantas eu precisei de ajuda, quantas eu precisei estudar mais. Eu preciso colocar uma meta. Então, essa semana. Hoje é segunda, vamos supor aqui. Imaginar que hoje seja segunda e que o meu prazo termina na sexta. Na sexta-feira, eu vou olhar e vou avaliar se eu conseguir aprender mais matemática. Tá certo? Vamos para a quarta, que é escolha seus horários e o local de estudo. Todo estudante precisa ter um horário. Hoje, vocês têm o horário fixado pelo Centro de Mídias, com as aulas do Centro de Mídias, e vocês têm muitos dos horários colocados pelos professores de vocês que estão interagindo por outras plataformas. Então, o que acontece? Fixa o horário que vocês têm para estudar.
tem atividades durante a semana, tem atividades que a gente passa aqui como professor do Centro de Mídias para vocês, que os professores de vocês passam, tem atividade do próprio caderno que vocês têm em casa. Então, definam um horário que vocês consigam estudar e escolham o local. Pode ser a mesa da cozinha, se alguém tiver escrivaninha no quarto, usa a escrivaninha. Se tiver um local, um escritóriozinho também, tiver um local só para estudar, vocês usam. Caso contrário, por exemplo, se precisar usar a mesa da sala, a mesa da cozinha, converse com os pais de vocês, com quem mora com vocês. Para quê? Para organizar um local para vocês estudarem em tal horário. Tá certo? Então, tentem chegar num acordo dentro da casa de vocês. 5. Crie um plano semanal de estudos. É o que a gente conversou hoje nessa aula. O que é um plano semanal de estudos? Você precisa saber o que é mais fácil, o que é mais difícil, como que vocês aprendem para vocês colocarem no plano. Então, todas as perguntas que eu pedi para que vocês copiassem e vão refletir durante a semana, para que vocês fizessem a atividade, é exatamente para ajudar vocês a se organizarem no estudo e para ajudar a pensar em como vocês podem se auxiliar, principalmente quando tem alguma dificuldade em algum componente curricular. Então, tentem definir um plano de estudo. Se, por exemplo, eu olho para mim e falo, nossa, eu tenho facilidade em geografia, tenho facilidade em arte. Então, essas eu vou fazer primeiro, porque eu gosto mais e tenho facilidade. Tenho dificuldade em ciências, então eu vou fazer num outro momento, porque eu vou precisar de mais concentração, eu preciso de mais ajuda, preciso conversar mais com o professor, ou preciso de um auxílio de um colega que saiba mais. Aí vocês se organizam, coloquem no papel, usem uma folha sulfite para construir, construam de forma criativa, mas façam um planinho de estudo de vocês, tá? Depois, faça pausas durante o estudo. O que significa isso? Fez atividade, colocou lá 20 minutos para fazer atividade, para fazer 4 atividades de geografia. Então, vou separar lá no meu planinho de estudo 20 minutos para fazer 4 atividades de geografia. O que eu faço? Faço as 4, aí eu vou tomar uma água, converso um pouquinho com meu irmão, né, dando exemplo, e depois eu volto e faço outras atividades. Por exemplo, 20 minutos em geografia, fiz as 4 atividades, vou deixar 15 minutos em ciências. Aí, entre o de geografia e ciências, eu tenho uma pausa de 5 minutinhos. Então, põe isso no planinho de vocês também, tá certo? Tentem organizar dessa forma. 7º, faça avaliações e autoavaliações. O que significa isso? Lembra que eu falei no começo que a gente precisa ter um objetivo? E aí eu citei até o exemplo da matemática. O que eu quero falar com isso? Então, meu objetivo é estudar mais matemática. Eu tenho uma semana para isso. Eu tracei meu objetivo na segunda-feira e na sexta-feira eu vou ver se eu consegui aprender matemática e se eu conseguir estudar ao longo da semana mais. Isso significa avaliar e se autoavaliar. O que significa isso? Eu avalio se eu conseguir aprender, se eu conseguir estudar mais. E nessa minha avaliação, autoavaliação, eu vejo o que eu posso melhorar para a semana seguinte. Se teve alguma, por exemplo, eu não consegui estudar porque naquele dia eu precisei organizar o meu quarto junto com a minha mãe. Vamos fazer um exemplo. Então, nesse dia, né, uma brincadeira aqui, nesse dia eu não consegui estudar mais do que aquilo que estava na rotina. Então, na próxima vez, eu vejo como que eu faço. Ou então, as atividades naquele dia eu não consegui porque eu não entendi muito bem a pergunta 2, tive que ajudar o professor, tive que pedir para o professor me ajudar. Então, o que vai acontecer? Você coloca também nessa avaliação, nessa autoavaliação. Você vai ver tudo que te ajuda a conseguir seu objetivo e tudo que pode deixar ele atrasar um pouquinho mais o seu objetivo. Então, isso é avaliar e autoavaliar, tá? E a última dica é rever semanalmente seus objetivos, procurando sempre adequá-los ao seu projeto de vida. O que significa isso? Pode ser que na primeira semana você queira estudar mais matemática, mas na segunda você queira liberar a criatividade. E para isso você vai olhar mais para a arte, olhar mais para a literatura do que para outras atividades. Então você pode fazer o quê? Mexer
com essas duas coisas. O que significa isso? Nessa primeira semana, eu vou estudar mais matemática, que vai me ajudar no meu projeto de vida. Mas na segunda semana, eu quero liberar minha criatividade, quero olhar habilidades mais criativas para ajudar também no meu projeto de vida, como chego no meu projeto de vida. Então, eu vou me dedicar mais à arte e mais à literatura. Então, você pode fazer, toda semana você se avalia e traça um objetivo novo. Sempre olhando os estudos, a escola, como um caminho que você vai percorrer até chegar ao seu sonho, até chegar ao seu projeto de vida. No caso do ensino fundamental, a gente vai usar a escola como um caminho tranquilo para conquistar os nossos sonhos, para conquistar o projeto de vida, tá certo? O que eu quero que vocês sempre lembrem? Que a organização pessoal é o primeiro passo para a realização do seu sonho. Por que eu estou falando isso? E eu quero que vocês pensem e reflitam em casa. A gente está numa aula que a gente vem conversando desde o começo dessa aula, desde o meu bem-vindo, e olhando a questão de como vocês se organizam, como que vocês descobrem o que vocês têm mais facilidade, como que vocês aprendem, o que vocês têm mais dificuldade. E para quê? Para que vocês consigam conseguir traçar um plano minimamente, ou para superar as dificuldades, ou para aprimorar o que vocês têm facilidade, ou seja, para deixar a qualidade muito mais bacana do que vocês têm facilidade. Isso é a aula de hoje. É você olhar qual o seu perfil de estudante, ou seja, qual a sua facilidade, qual a sua dificuldade, qual componente curricular você acha mais fácil, qual componente curricular você acha mais difícil, organizar os seus estudos, ter uma rotina, colocar numa planilhinha, agendar, ver quem que você consegue chamar para te ajudar, né? Porque a gente muitas vezes precisa de ajuda, principalmente para estudar algumas coisas. Então, para quê? Para que você consiga alcançar o seu sonho, o seu projeto de vida. Então, a gente tem que lembrar sempre isso, que no 6º ano, no projeto de vida, uma das formas de alcançar o sonho é continuar o estudo. Então, essa aula de hoje foi dedicada a vocês pensarem como vocês aprendem, o que vocês acham mais fácil ou difícil na escola, a ver como que vocês vão refletir e trazer quem pode ajudar vocês e tentar trazer um plano individual de estudo, fazer um planinho para ajudar na organização. Então, essa aula, principalmente a questão da competência de organização e foco, vão auxiliar vocês muito a conseguir conquistar o sonho. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês mandem vejam no chat se tem alguma forma de mandar um e-mail, converse com os professores de vocês, tá? E aí, nesse momento, eu me despeço de vocês. Obrigada pela companhia. Espero que vocês reflitam, não esqueçam, durante a semana façam aquelas 2 atividades de reflexão e tentem organizar os estudos para que vocês consigam chegar ao projeto de vida, chegar ao sonho de vocês. Vou ficando por aqui. Até mais ver, tá? Tchau, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.